Vamos conversar. A maioria de nós está exausta, não é? Por mais que se durma, descanse, a exaustão está ali, ó, agarradíssima. O que está por trás dessa queixa comum? O que pode indicar? Nós convidamos a biomédica e neurocientista do sono, a Luciane de Souza Medeiros, que está conosco. Você pode participar mandando a sua pergunta. Luciane, muito obrigada por ter vindo. Imagina, prazer estar aqui no início do ano. No início do ano, para a gente cuidar desse sono e saber dessa exaustão. Exato. E já tem a turma que quer participar conosco. Você acompanha comigo? Com certeza. Então, a primeira pergunta, né, nesta participação sobre o tema exaustão é da Selma Moreira, sobre dormir e não descansar. Vamos ver. É que às vezes eu durmo e acordo mais cansada do que durmo. E quando eu acordo com dor na articulação, parece assim que eu acordo mais cansada do que quando eu durmo. O que será isso? Você acorda mais cansada do que quando foi dormir? Isso, exatamente. Não é só uma queixa da Selma, não. É uma queixa muito mais comum do que a gente imagina. Eu também muitas vezes passo por isso. O que indica, Luciane? O sono, ele é composto de alguns estágios. Então, existe o estágio mais leve, onde você fica parcialmente acordado, parcialmente dormindo, então você fica atento. E tem um segundo estágio que é um pouco mais profundo, mas ele ainda não é restaurador. O que acontece? Quando você fica só no primeiro e no segundo estágio, que é um sono mais leve, você não tem um relaxamento muscular mais adequado, você não tem um aprofundamento do sono mais adequado. Esse tipo de sono, ele não descansa. Se você não aprofundar, então se você não entrar no estágio 3 do sono, que é o sono profundo, e posteriormente o estágio REM, que é onde eu tenho atonia muscular, a musculatura fica toda relaxada, você não descansa. É como se você estivesse no estado de consciência alterado, mas a musculatura e o teu cérebro não está completamente alterado, entendeu? Assim, entendi. Você fica numa transição. Você não vai para um sono mais restaurador e, ao mesmo tempo, você fica naquela sensação de uma vigília constante, é uma queixa muito recorrente. É como a pessoa fala, eu acordei mais cansada do que eu dormi. Então, sempre você vai olhar primeiro, né, como está o estágio do sono. Você ficou no 1 e no 2, não entrou no 3, não foi para o REM, possivelmente essa seria uma explicação. Essa é uma das causas. E a gente consegue perceber isso enquanto dormimos, essa questão de estar em vigília, ou seja, acorda, é isso? O sono profundo, ele é mais difícil de despertar. Entendi. Então, se você não desperta facilmente, possivelmente você está em sono profundo. Agora, se você, qualquer barulho, qualquer roncadinha do companheiro, qualquer barulho de moto externo te desperta, você está no estágio leve, né? Ou no leve, a transição e o leve. E aí sim, de fato, você não aprofundou o sono. Então, essa é uma das formas de você verificar. A outra forma é justamente o cansaço no dia seguinte, né? Isso se a gente pensar só no sono, porque existem outras causas hormonais, existem outras causas orgânicas que podem também, que aí tem um outro distúrbio de sono, que é chamado de apneia do sono, que a gente pode falar depois. Entendi. E aí, no caso, você acorda cansado, isso vai te levando a uma exaustão e é algo que não tem fim, fica girando ali, não é? Porque acordei hoje, vou acordar amanhã, porque o meu sono não está como tem que ser. Isso, porque assim, na verdade, quando você dorme, inicialmente as pessoas achavam que o sono era como se fosse um desligamento do ambiente, só isso. Com o passar dos anos, hoje se sabe que a síntese proteica, a eliminação de metabólitos, a eliminação de toxinas, a produção de hormônios. Então, existem muitas coisas que acontecem durante o sono, mas não necessariamente vão acontecer em qualquer estágio. Então, por exemplo, no estágio 1, aquela primeira hora de sono, ela é fundamental para a produção, um pico de produção de um hormônio chamado GH, que é o hormônio do crescimento. Então, se a pessoa, na primeira hora de sono, ela não entrar no sono profundo, ela não vai ter o pico de produção de GH. Então, ela não vai ter síntese proteica como deveria, ela não vai ter manutenção da massa muscular como deveria. Não vai emagrecer. Então, não vai emagrecer, e aí outro fator, né? Por exemplo, se uma pessoa tiver um aumento do cortisol, então hipercortisolemia, isso interfere também no aprofundamento do sono. Então, quem não aprofunda no sono, por excesso de cortisol, o que cortisol faz? Degrada músculo, aumenta catabólitos, que são toxinas. Então, ele gera mais toxinas e você não dorme de forma profunda. Então, você não restaura. Então, o seu organismo começa a acumular toxinas. E já faz há um bom tempo, já alguns anos aí,
que eles perceberam que durante o sono profundo, há eliminação de toxinas do cérebro. Então, houve uma frase até de uma pessoa muito famosa que dizia, ele remove o lixo. É uma forma bem simplória de dizer, mas na verdade há uma eliminação de toxinas produzidas pelos neurônios, pelas células do cérebro, que vão para o líquido. E durante o sono profundo, eles são removidos. Então, você elimina as toxinas cerebrais. Se você não tem um sono profundo, essas toxinas ficam onde? Acumuladas. Né? E aí, o funcionamento cerebral não acontece como deveria. Aí, o déficit de memória, a falta de atenção, concentração, tudo isso que a gente observa que as pessoas queixam, né? Olha como é sério. E a gente tem mais uma pergunta. Se você quiser participar, 998-97.000 também é um dos caminhos para você se comunicar aqui com a Luciane, que está explicando para a gente tudo o que acontece em relação a essa fadiga que a gente sente mesmo dormindo. E a próxima pergunta é sobre os sintomas do burnout. Quem participa é o Marco Aurélio Alves. Vamos ver se tem a ver também em relação, né, a esse sono não restaurador. Vamos lá. Gostaria de saber quais seriam os principais sintomas do burnout e o que a pessoa sente que possa disparar o gatilho para essa doença. Então, e tem a ver também, porque o burnout hoje em dia é uma das causas principais de afastamento do trabalho, né? A pessoa não tem uma qualidade de vida. Está ligado também a esse sono não restaurador que precisa ser completíssimo, Luciane? Até porque o burnout, de forma geral, a gente entende que é uma pessoa que ela levou a vida numa velocidade acelerada. Né? Então, o segredo de você dedicar um tempo para o descanso não é uma falácia do passado. Isso ainda está em vigor. Então, o que acontece? Nós temos o tempo, né, ao longo das 24 horas, o nosso organismo está ciclando, ele não está igual. Então, o meu organismo, às 6 horas da manhã, ao meio-dia, às 18 horas, à meia-noite, ele está fazendo coisas diferentes internamente. Quando você começa a prolongar o teu período de trabalho para o período que você estaria descansando, você automaticamente não está fazendo o que deveria estar fazendo internamente. O que eu quero dizer com isso? Existem proteínas. Enquanto eu estou acordada, você está em alta atividade, você está produzindo metabólitos em grande quantidade. E eles precisam ser eliminados e aquelas substâncias que foram utilizadas precisam ser novamente fabricadas. Então, o período de descanso ele é isso, né? Eu estou acordada, eu estou gastando mais energia, eu vou dormir, eu vou reservar energia e ao mesmo tempo produzir as substâncias que foram utilizadas. E aí o que acontece? Quando a pessoa ela estende isso, então ela começa a trabalhar mais horas e dormir menos tempo, em algum momento vai haver um esgotamento. E o esgotamento vai se manifestar de diversas formas, mas normalmente falta de concentração, déficit cognitivo, muitas vezes uma palpitação, um cansaço extremo, choro, né? Mulheres, principalmente quando afeta a labilidade emocional. Então, tudo isso pode ser, sim, né, um dos sinais aí do burnout, mas também tem a fadiga crônica, existem outras doenças que precisam ser excluídas. Então, sempre que a gente fala de alguns sintomas, eles coincidem. E você tem que ir para a causa. O que está causando? Se a pessoa olha para a vida dela e a vida dela é dedicada mais tempo para estar acordada e menos tempo para estar dormindo, eu falo que é questão de tempo para acontecer, né, o esgotamento. Algo que eu falo, eu vou dar até um exemplo. Uma pessoa da família, eu fui visitar, ela tinha acabado de ter bebê, workaholic, que teve filho aos 40 anos, e eu falei para ela, eu vou te dar um conselho. O bebê dormiu, você dorme. Porque na cabeça dela, ela tem que trabalhar. Então, eu dei o conselho e fui embora, né, de outra cidade. Depois ela me contou que ela foi parar no hospital, porque a bebê dormia e ela ia fazer qualquer coisa menos dormir, porque ela achava que ela tinha que produzir. A mente dela era de uma mulher de alta produtividade, ela é CEO de altas empresas, então ela teve filho mais tarde, mas a mentalidade de CEO não saiu. Ela foi parar no hospital por esgotamento. E parece que a gente sente culpa desse momento de descanso. Exato. E de priorizar o nosso sono. Porque você está falando do trabalho, de trabalhar até mais tarde, Luciane, mas assim, ainda tem uma outra questão. Porque eu chego em casa e aí terminou o trabalho, mas eu vou responder ao e-mail, fico ali nas telas, no celular, não tá? E isso também tem sido fundamental para acabar com o nosso sono. Eu estou bem preocupada com essa nova geração. Bem preocupada porque nós somos ainda da época dos livros, onde nós mexíamos com papel. Atualmente, isso vale para
eles e vale para nós, né? Nós estamos também, eu sou uma pessoa que gosta de informática, também estou antenada, você recebe uma grande quantidade de informação. Essa grande quantidade de informação, ela é como se ela não ficasse sedimentada, mas ao mesmo tempo ela estimula o cérebro. Então, ao mesmo tempo, antes você pegava um livro, aquele livro ele tinha um tema, e você estudava ou lia, se fosse um romance, aquele tema. Hoje você pega um Instagram, você pega um site, você abre qualquer site de pesquisa, vão vir várias informações do que aconteceu em Nova York, do que aconteceu em São Paulo, do que aconteceu na sua cidade. Então, são muitas informações. E aquilo fica, é como se fosse... Bombardeando, né? Bombardeando o cérebro. E os estudos já mostram que não é somente a tela noturna que afeta o sono. O excesso de informações, o excesso de exposição da tela durante o dia também gera o transtorno do sono. Crianças. A gente está vendo algumas crianças com características de transtornos que, na verdade, não são transtornos. É só exposição demasiada. Então, essa exposição demasiada, ela não dá tempo para o cérebro processar. Tudo, memória. Muitas vezes eu ouço, Luciane, o que eu tomo para melhorar a minha memória? Eu brinco, durma. Porque um dos melhores, um dos maiores responsáveis pela memorização é o sono. Só que, não somente é o sono, eu me aprofundar num assunto e ficar naquele assunto. Agora, se eu estou naquele assunto, depois eu pulo para outro, depois eu pulo para outro, eu fico imaginando, quando a gente dorme, como é que o cérebro reorganiza todas aquelas informações? Haja habilidade para ele fazer uma faxina, porque é dificílimo. Exatamente. Vamos para mais uma pergunta? O cansaço no trabalho pode ser por falta de vitamina? Será que tem a ver? Essa é a dúvida da Clara Marques. Queria saber se esse cansaço, essa exaustão que a gente sente durante o trabalho, quando a gente dorme, mesmo assim acorda cansaço, se é falta de alguma vitamina, falta de algo durante, assim, da sua saúde, se falta mesmo, assim, alguma coisa que a gente não busca, às vezes a gente não tem tempo nem de ir ao médico, né, pra ver se tem alguma coisa que a gente possa fazer, assim, de comprar na farmácia, alguma coisa do tipo. Responder sobre isso mesmo, sobre a nossa saúde, se influencia muito dentro dessa exaustão, desse cansaço que a gente tem. Você quer saber se você pode fazer alguma coisa no seu dia a dia para melhorar isso? Isso, se dentro do que eu tenho em casa ou do que eu possa fazer eu mesma, eu consigo melhorar um pouco essa exaustão. Claro, estamos todos juntos e aqui ávidos pela resposta da Luciane, né, que é biomédica e também ali ela trabalha com a neurociência do sono. E aí? Porque também pode ter a ver com essa exaustão. Junta que não dorme bem, ainda tem esse cansaço. A fadiga mais assim, de forma imediata, a anemia é uma das causas de fadiga, né? Então, a deficiência, uma diminuição da produção de hemoglobina, que é o transportador de oxigênio, é um dos principais sinais de que há uma fadiga. Então, você vai ter tontura, você vai ter mal-estar. Então, assim, um hemograma de vez em quando é importante verificar. Mas além, né, de um hemograma, que você tem que ver a alimentação, se é uma deficiência, por exemplo, de ferro, pode ser uma das causas da anemia, mas não somente. Pode ser também simplesmente por uma alteração, né, infelizmente, genética. Pode ter, a pessoa vai descobrir isso mais tarde. Pode ser também por vitaminas do complexo B, também tem deficiência que participa desse processo. De forma geral, as vitaminas do complexo B são importantes para o processo metabólico neuronal. Então, existem sim, mas aí é interessante, né, fazer a dosagem. Então, vitaminas do complexo B, principalmente B12, B6, elas participam muito da metabolização, da produção de certos hormônios e também da sinalização dos neurônios. Só que só isso não é suficiente. Como é que eu consigo uma boa alimentação, menos produtos enlatados e mais alimentos naturais, por si só deveria fazer esse papel? Acontece que as pessoas muitas vezes têm uma alimentação inadequada e elas querem complementar com suplemento. Eu sempre falo, o suplemento ele é bem-vindo desde que a sua alimentação já seja uma alimentação adequada. Porque algumas pessoas não digerem bem. Então eu como um alimento saudável, mas a digestão não é adequada. E aí a digestão não sendo adequada, eu não absorvo aquele nutriente. Entendi. Então, nesses casos, a suplementação é muito bem-vinda. Mas é necessário primeiro começar com o beabá. Bons alimentos, ricos em ferro, carnes vermelhas. Algumas pessoas que são veganas têm essa deficiência, aí tem que suplementar. Mas quem tem uma alimentação normal, que não foge do tradicional,
isso já por si só, um alimento, carnes, peixes, legumes, tudo isso já é suficiente. Mas voltando ao que eu tinha dito antes, né? Alimentos saudáveis junto com sono são as duas principais medidas que você tem que começar. Se não começar por aí, qualquer suplementação que você fizer, por exemplo, é muito comum dar suplementos à base de cafeína. É como se eu tivesse uma energia artificial. Em algum momento ela vai ter esgotamento. Essa é a Luciane, a nossa biomédica e também neurocientista do sono, trazendo toda essa necessidade da gente priorizar o nosso sono. E já volto com Maria Rita, a Valéria e a Suzy, que estão aqui participando com a gente, tá? Você me espera, né? Sim, espero. Já a gente está conversando sobre essa exaustão que nos agarrou, não quer largar de jeito nenhum. É uma exaustão mesmo que a gente durma por horas, mesmo que a gente descanse, né, Luciane? E a Luciane está ajudando a gente aqui justamente a entender. Ela que é biomédica e também neurocientista do sono e está conosco. A Luciane de Souza Medeiros, para você já anotar também na sua agendinha. Deixa eu trazer a pergunta dos meus amigos aqui. O uso de melatonina vicia? Faz mal todos os dias? É a pergunta da Bianca. Não, o uso de melatonina não está associado a vício. A questão é que o uso da melatonina, ele é prescrito ou indicado para algumas situações. As pessoas confundem muito a melatonina como se ela fosse um hipnótico, né? Um indutor de sono. Isso. E, na verdade, ele é um sinalizador do escuro. Então, naturalmente, nós produzimos melatonina no escuro, independente do horário. Então, se você ficar em um local completamente sem luz, você vai produzir melatonina a qualquer momento do dia. É praticamente o único hormônio que responde dessa forma. Só que o fisiológico é a melatonina aumentar a partir do final da tarde, ela vai começando a subir a sua quantidade. À medida que o sol, né, vai se pondo, teoricamente, nós deveríamos também estar numa baixa luminosidade. Se você estiver numa baixa luminosidade, ele vai aumentar bastante e o pico da melatonina vai acontecer entre 2 e 4 horas da manhã, de acordo com o cronotipo, que varia de pessoa para pessoa. A questão é, se você vai para casa, acende todas as luzes, fica com o computador, fica com tela, isso inibe. Então, a luz azul, famosa luz que é emitida pelas telas, ela acaba inibindo a melatonina fisiológica. O que significa isso? Uma das funções da melatonina é sinalizar para o teu cérebro que é hora de dormir. Então, quando você inibe essa produção aumentada, é como se o cérebro não entendesse que já é hora de dormir. Por isso que as pessoas acabam dormindo mais tarde. E aí veio o suplemento melatonina, né, que é considerado um suplemento, até pela regulação da Anvisa, e as pessoas tomam a melatonina. A questão é, a melatonina tem essa função. Ela não tem a função de induzir o sono. Então, é muito comum as pessoas falarem, a melatonina não melhorou o meu sono, porque o seu problema não é esse. Né? Então, por exemplo, algumas pessoas que dormem muito tarde, que é chamada de síndrome da fase atrasada do sono, pessoas que vão dormir 4, 5 horas da manhã, a melatonina é muito bem-vinda nesses casos. Pessoas que 7, 8 horas da manhã estão com muito sono, a melatonina também é muito bem-vinda. Então, ela ajuda a regular o horário do sono. Existe um tipo de insônia que também é por uma alteração dessa melatonina, pela produção, porque a melatonina tem uma regulação associada com cortisol. Então, quando eu estou muito estressada, eu tenho muito cortisol, eu vou afetar a produção da melatonina. Por isso que a gente tem que olhar o todo, antes simplesmente vai lá na farmácia e compra. Mas ela é útil, por exemplo, suponhamos uma pessoa que estuda à noite, que trabalha à noite com o computador, ela é obrigada a estar exposta até altas horas. A melatonina é muito bem-vinda, porque ela abrevia esse processo, mas ela não é associada com o vício, ela não torna nenhuma dependência. A questão é, você produz a sua melatonina até mais ou menos 50 a 60 anos, a sua produção ela está dentro do ideal. Alguns médicos indicam, ou recomendam que a partir de 60 anos todo mundo deveria usar, outros não. Mas, de forma geral, a produção é muito baixa a partir dos 60 anos. Então, nesse caso, sim, para idoso, ela pode ajudar muito. E só uma coisa que é super importante falar, que a gente não comentou no bloco anterior, é sobre horário de dormir. O horário de dormir é importante que as pessoas entendam que isso também tem a ver com o descanso. Então, por exemplo, a pessoa que é mais matutina, se você colocá-la para dormir mais tarde, ela vai ficar muito cansada. Mesmo que ela durma 7, 8 horas de sono, ela não está dormindo no horário que deveria.
Uma pessoa vespertina é o contrário, uma pessoa que o sono dela vem por volta de meia-noite, 1h. Aí ela tenta dormir mais cedo, porque todo mundo tem que dormir cedo. Ela não vai descansar, porque o organismo dela internamente não gira ou não cicla da mesma forma. Entendi. Então é super importante abordar isso também com as pessoas, que elas descubram o seu horário ideal de sono, porque varia, nós não somos iguais. É importante as pessoas entenderem, nós não somos iguais e o nosso organismo responde diferente a esse pôr do sol, esse nascer do sol. Interessante isso, bonito demais, né, o nosso organismo. A Valéria Palhares, que está sempre acompanhando, ela é psicóloga, um beijo para você, Valéria. Ela falou, Mônica, eu tenho pacientes que sempre dormem após o almoço, sempre que podem, eles dormem. Esse hábito é saudável? O hábito do cochilo é saudável, sim, desde que ele não ultrapasse meia hora. Então, o cochilo é super recomendado para pessoas, principalmente, que não conseguem dormir a quantidade ideal durante o sono à noite, né? Então, se eu tenho, por exemplo, um tempo menor de sono noturno, o cochilo seria bem-vindo. Mas nós pedimos que não ultrapasse meia hora, porque a partir de meia hora você pode estar começando a entrar no sono mais profundo, aí quando você acordar, você não consegue completar o ciclo, e aí você vai estar mais cansado do que deveria. E fora que, se você aumenta muito a duração do sono diurno, você afeta o sono da noite. Outro ponto importante também é que o cochilo não deve acontecer no final da tarde, porque se você dorme no final da tarde, você vai interferir no horário de sono da noite. Então, o ideal, mais ou menos 7 horas após o seu despertar. Você acorda 5, 7 mais 5, 12. Você acorda 7, 7. Então, o horário do cochilo mudou também de acordo com o teu horário que você desperta. Tem um amigo nosso que trabalha à noite, o Gilson Carlos, que está participando. Ele está perguntando de suplemento, mas aí no caso a melatonina, como você explicou pra gente, pode ser o ideal para ele. Quem trabalha à noite, a melatonina é muito bem-vinda porque ajuda a regular o sono. E uma coisa que eu sempre peço para quem dorme à noite é dormir no horário de dia. Que é muito, muito, muito comum, quem trabalha à noite, durante o dia, quer ter uma atividade social ou tem que fazer atividades sociais e ele acaba não dormindo. Então, se o teu trabalho é à noite todos os dias, reserve uma parte, que seja da manhã, para dormir, porque senão você vai ter um esgotamento a longo prazo. E outro ponto também, que isso já a ciência está meio que sacramentando, estabeleça um período que você vai parar. Porque a troca de turno ela tem consequências grandes para a saúde após 10 anos. Isso principalmente mulheres, mas os homens também. Então eu sempre falo, eu gosto de trabalhar à noite, eu ganho mais, uma série de motivos para a pessoa inverter o ciclo. Mas estabeleça um período, eu vou trabalhar 5 anos, vou trabalhar 8 anos, mas não faça isso para o resto da vida, porque todas as pessoas que eu conheço que trabalharam, depois não conseguem mais voltar. É como se houvesse uma quebra do ciclo interno e eles não conseguem mais dormir bem. Excelente essa observação da Luciane. Deixa eu trazer uma pergunta da Tânia Oliveira, né? Porque ela está desanimada. Vamos ver qual é a pergunta dela. A minha pergunta é que eu sou uma dona de casa do lar e eu faço trabalho doméstico repetitivamente e eu sinto assim, às vezes, vontade de não... Tem dia que eu levanto da cama, não tenho vontade de fazer nada, minha vontade é de sumir, de deitar no sofá, só ficar quieta, deitada e não fazer nada. Não tenho mais prazer em fazer o serviço do dia a dia. O que eu posso fazer para estar melhorando isso? No meu dia a dia, nas minhas tarefas, o meu organismo, por que tanta canseira? Tânia tá... Vamos dar um jeito nisso, tá? Seguindo a recomendação da educadora física, musculação, principalmente para quem faz atividade doméstica, a musculação é muito bem-vinda porque você tem que aumentar a massa muscular, diminuir a gordura para diminuir a inflamação. E sono, seria interessante ela observar se tem apneia, se tem alguma fragmentação do sono, porque isso ela não descansa adequadamente. E tira um cochilo, né? Se for possível. Se for possível. Eu adorei essa conversa, eu tenho certeza que você também. Que pena que acabou, mas já fica o convite para você retornar, porque a gente sabe o quanto isso está sério hoje na humanidade. Tá. Deixa eu apresentar mais uma vez a nossa querida biomédica e neurocientista do sono, a Luciane de Souza Medeiros. Luciane, feliz ano novo. Para você também. Muito obrigada e espero você ao longo de 2025. Tá bom, estarei aqui. Obrigada. Prazer enorme, tá? Muito obrigada.